E aí, meu povo, hoje a aula vai ser por aqui mesmo, tá? Cenário novo, porque eu fiz uma zona no outro cenário. Na última aula, na verdade, eu fui tentar fazer um experimento e fiz uma bagunça. E eu não consegui limpar ainda. Assim que eu conseguir limpar, a gente volta para a sala de aula antiga, tá bom? Mas hoje a gente começa o capítulo 9 aqui, que vai pegar justamente a parte do citoplasma da célula. É interessante frisar que a membrana plasmática ela vai estar delimitando aquele citoplasma dentro da célula, tá? Ali como se fosse uma cápsula, como se fosse uma barreira, está delimitando ele. Então, assim, eu consigo separar o meio extracelular, ou seja, o que está fora da célula, e o meio intracelular, que é o que está dentro da célula. No meio intracelular, uma das coisas mais importantes para a gente vai ser o citoplasma ou citosol, como costuma ser chamado, dependendo do livro, do autor ou do enredo social aí também, tá? Perdão o carro passando aqui, porque é aqui assim mesmo. Mas, enfim, no citoplasma, eu tenho que entender que ele é uma fonte de nutrição e, ao mesmo tempo, ele vai ser o responsável pelo metabolismo celular ali dentro. Como assim, professor? As organelas não fazem metabolismo? Sim, tenho, sim. As organelas fazem o metabolismo. Só que lembrem de uma coisa, qualquer reação química dentro do corpo humano, dentro de uma célula, na verdade, ela não vai demandar de água também? Ou seja, o que ajuda nesse metabolismo, que dá base para que ele aconteça também, será o nosso tal chamado citoplasma, porque ele vai ser composto em sua maioria por água, embora ele terá também proteínas, monossacarídeos, nucleotídeos, aminoácidos, íons positivos e negativos para poder favorecer alguma troca com o meio, alguns enredos aí também, tá? Do nosso metabolismo. Enfim, esse citoplasma ele vai preencher toda essa célula e vai ajudar até na formação da estrutura dela. É claro que o citoesqueleto vai ser muito mais importante nisso daí, mas ter um citoplasma que garante ali um preenchimento celular também ajuda muito, mas muito mesmo, nessa estrutura celular. Fora isso, ele vai dar base para que a gente possa ter organelas ali dentro. Ele vai segurar essas organelas, vai dar uma estruturação para elas, um lugar adequado para elas e fluir no transporte de nutrientes também vai estar tendo uma ajuda dele. Embora, lembrem-se, as organelas fazem essas funções também, tá? Elas vão ter essa função de transporte, essa função metabólica, cada uma com um ponto específico nisso daí. Mas não podemos deixar de lado o nosso citoplasma, que é que pode ser a base para isso tudo. É ele que vai favorecer para que tudo isso possa acontecer. Ele é de extrema importância, tá? Não deixem ele de lado, por favor. Agora sim, nas células procarióticas, o citoplasma ele vai ter uma pequena peculiaridade. Motivo, Diego, por que no procarionte vai ter que ser um pouco diferente? Está até aqui no livro de vocês, ó. Estou tendo o livro aqui como base. É o seguinte, na célula procariótica eu quero que vocês lembrem que nós não temos o quê? Membrana nuclear, certo? Ou seja, eu não tenho uma membrana que vai estar delimitando o material genético do citoplasma. Então ele vai ter uma pequena diferença, tá? Primeiro, a molécula de DNA nos procariontes ela não vai estar associada a proteínas que ocupam a região do citoplasma denominada de nucleóide, ou seja, eu não tenho aquela delimitação como eu tinha falado para vocês, tá? E dentro dessa célula, ele vai ser um pouco mais aquoso, tá? Ele vai estar mais presente também na composição do formato da célula, ele vai estar muito mais efetivo, porque eu tenho que lembrar que a célula procarionte é uma célula um pouco mais simples, tá? Um pouco mais simples, não vão falar para mim que ela é uma célula simples e a nossa é complexa, não é assim que funciona, um pouco mais simples que a nossa, ok? Não tem célula simples, não tem célula mais complexa do que a outra, tem uma menos complexa, outra um pouco mais simples, mas uma super complexa, outra super simples, não existe isso não. Tá bom? Tenham isso em mente. Se ela tem um metabolismo próprio, se ela tem um ciclo de vida próprio, ela já é uma célula complexa. Acabou. Morreu aí nossa história, tá? Mas enfim, vai ser um pouquinho mais simples, tá? O plasmídio, que vai ser uma forma de DNA também presente em alguns exemplares de bactérias, trata-se de pequenas moléculas de DNA circular. Além do DNA nucleóide, eu posso ter outras fontes de DNA ali ao redor daquele corpo da bactéria, e o citoplasma vai estar dando base para isso também, vai estar ajudando nesse processo de condução desse material. Afinal de contas, não tem nenhuma membrana que o separe do meio, tá? E ele pode ter um sistema fotossintetizante em algumas bactérias. Um exemplo seria na cianobactéria, que vai estar fazendo fotossíntese, inclusive vai ser muito comum nos oceanos, nos rios, lagos, enfim, mas é mais presente literalmente em meio aquosos, tá? E ele vai ter um papel muito importante ali, porque ele vai estar ajudando nesse processo de fotossíntese, ou seja, uma outra função aí para o citoplasma. Uma prova de que a gente não pode deixar ele meio esquecido e nem de lado. Ele vai ter uma função de extrema importância no metabolismo dessa célula. Agora, avançando mais aqui no nosso conteúdo,
a gente vai ver que o citoplasma nas células eucariontes, ele já vai ter mais funções, ele já vai ter mais atribuições, tá? Célula eucarionte, nós, tá? Eucarionte, lembra sempre isso, eucarionte, você é eucarionte, eucarionte, ok? Procarionte, lá longe, é procarionte, a bactéria vai ser procarionte, você não é. Tenham isso em mente, é um dos conceitos básicos de histologia que vocês vão levar para o ensino médio todo em biologia. Eu sei, é triste, é chato saber que você vai levar esse negócio para a vida, mas é assim mesmo que funciona, o conteúdo acaba sendo acumulativo, não tem muito para onde a gente fugir não, tá bom? Enfim, diferente das células procariontes, as eucarióticas exibem um padrão de organização bem mais complexo, ou seja, elas vão ter mais organelas, vão ter mais estruturas, vão ter mais funções, mais delimitações, mais variedades de células, inclusive. Cara, olha o teu corpo, a quantidade de células diferentes que tem para compor essa estrutura toda aqui, né? Algumas estruturas são muito boas, outras mais ou menos. Por que mais ou menos, professor? Algumas vão vir com falhas genéticas. E essas falhas genéticas, elas podem ocasionar alguns problemas de saúde para aquelas pessoas. Mas não quer dizer que é uma estrutura mais ou menos por causa disso. Quer dizer que é uma estrutura que vem com alguns pontos que precisam ser corrigidos ali no DNA. Na verdade, se a gente for olhar bem de fato, não tem nenhuma estrutura que é muito boa. Porque todo mundo vai vir com uma falha genética, tá? A diferença é que algumas vão ser mais evidentes e outras menos evidentes. É interessante frisar isso daí, porque vai dar base para o nosso próximo conteúdo. Nós vamos voltar à genética, tá? Que a gente viu no passado, olha só que legal. Tá bom? Mas voltando aqui às estruturas, tá? E em relação à eficiência da estrutura também, é interessante você lembrar que eu tenho estruturas no seu corpo que vão ser muito independentes, cara. Eficiência 1000, por exemplo. Pega, olha para mim aqui, meu coração. Moleque, o negócio trabalha o tempo todo. Já parando para pensar nisso? Como que a estrutura celular ali é muito boa, ele não para 24 horas. Agora pega, bota a minha boca mesmo. Se eu começar a falar 24 horas, cara, eu morro de exaustão, não consigo trabalhar essa musculatura dessa região do rosto 24 horas, é impossível. Eu não tenho essa capacidade, mas meu coração tem. Ele manda muito bem nisso, tá? E uma outra coisa para falar de falha genética, assim, quando a gente fala em falha genética, lembre-se que ninguém tem um DNA perfeito. Estão buscando criar um humano para isso. Não sei se vai ser uma boa ideia, mas enfim, estão buscando fazer um humano com DNA perfeito, né? Mas quando eu tenho falhas genéticas, eu tenho que observar bem se essa falha se aplica mesmo ou se é só uma diferenciação genética. Por quê? Muita gente fala, ai, eu não consigo fazer esporte, eu tenho uma falha no sistema respiratório, eu tenho rinite, eu tenho alergia, eu tenho não sei o quê, eu sou todo reprimido, sou triste por causa disso. Cara, não tem que ser triste, tá? Não é porque você veio com uma limitação em um ponto genético que você não fica bom para uma área da sociedade humana que você já está para trás, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pensar um pouquinho. Cada um vai ter uma limitação e você vai encontrar uma área onde o seu corpo te favorece, onde a sua mente te favorece, sua carga genética lhe favorece, jovem. Então, realmente, para você definir que é uma falha genética, tem que ser uma coisa muito, muito pesada, uma coisa assim que vai realmente prejudicar o próprio sistema vital. Caso contrário, não vamos estar usando muito esse termo falha genética, não, porque assim, ao meu ver, não faz muito sentido, tá? Vai mais do qual o DNA de cada um de vocês vai ser próximo para uma área, para outra, e aí vai. Mas voltando aqui para nossa célula. Começa a falar de genética e minha cabeça se empolga e eu vou longe, vocês sabem disso. Mas enfim, nessa célula, na célula eucariótica, além das novas funções, eu vou ter o citoesqueleto, que vai estar ajudando nessa estrutura. O citoesqueleto é como se fosse um emaranhado de tubos que vai estar, como se fosse um encanamento de casa. Já viram aqueles encanamentos de prédio que você vê no estacionamento, que é um emaranhado, uma bagunça, fica para um lado, para o outro, você olha para o teto, você vê assim, lá no estacionamento? Então, aqueles encanamentos ali são semelhantes ao citoesqueleto, beleza? São semelhantes, então vai para um lado, vai para o outro, fica aquela bagunça muito louca. Mas é o que importa, é o que interessa ali para a gente, tá bom? Vai seguir-se essa lógica justamente para dar uma estruturação para esta célula, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui de interessante. Ele vai contribuir para a manutenção da forma da célula, já havia falado. Movimentos celulares ele pode estar ajudando também, tá? Principalmente quando a célula está indo assim, ó, rolando de um ponto para outro, ele pode estar ajudando nesse processo, ok? Também é importante para compreender as diferenças entre as células de um animal e de uma planta. Mais um peguinha. Qual que vai ser a diferença na célula da planta? O que eu vou ter lá? A tal da fotossíntese de novo, né? Então, sempre que eu abordar a fotossíntese de novo, lembre-se que eu vou ter mudanças em toda a estrutura celular.
Podem ser mudanças pequenas ou mudanças médias, baixas, enfim, mas vai ter mudança. Não vai ser a mesma célula da célula animal não, tá? Tem limitações aí nesse ponto, entendam sempre isto. E também é importante compreender a diferença entre as células animal e vegetal, isso aí é fato, né? Uma vai estar fazendo fotossíntese, outra não, uma vai ter parede celular, outra não vai ter. Isso aí depois eu vou explicar com mais calma a vocês, porque são muitas diferenças e vão estar ligadas ao processo metabólico e à função de cada um dos organismos no meio. Conforme cada organismo tende para um lado, o outro vai tender para outro, e assim a gente vai criando essas variações no âmbito celular. Beleza? Bom, organelas citoplasmáticas também possuem envoltório membranoso, que são as organelas que vão estar presentes aqui agora, tá? Eu tenho organelas membranosas e não membranosas, tá? Algumas vão ter membranas, outras não. Vão ter outros sistemas de delimitação que eu vou mostrar para vocês depois. Mas, a princípio, quais seriam as organelas mais importantes que vocês têm que saber aqui, que vão estar dentro deste citoplasma? Seriam elas: núcleo, né, óbvio, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, plastos e vacúolos. Isso em células eucariontes. Lembrando que no retículo endoplasmático eu vou ter o liso e o rugoso, tá? O rugoso ele vai ter ribossomos aderidos a ele. Mas isso aí, calma que eu vou chegar em cada um, tá? Em cada um vou falar as diferenças, vou falar as semelhanças de cada um. Não se desesperem, não entrem em pânico. Mas vou falar isso pelo MIT, porque eu quero mostrar a imagem para vocês. Essa primeira parte aqui da aula, realmente a gente consegue fazer esse bloco de introdução. Mas, quando eu começo a avançar mais no conteúdo, quando eu começo a entender mais como que essas organelas funcionam, aí realmente eu preciso que vocês vejam a imagem. Se vocês não verem a imagem do negócio, vocês não vão conseguir entender direito, beleza? Agora, como atividade para hoje, porque eu sei que vocês são dessas e desses, a gente nunca vai deixar vocês sem atividade. Vocês devem estar me odiando por estar falando isso, mas faz parte. Seguinte, eu vou querer que vocês façam para mim só uma coisinha básica, tá? Por enquanto, básica, bem básica. Eu vou querer que vocês só façam para mim uma listinha sobre as funções do como é que é o nome? Perdão, meu Deus do céu, fugiu a mente agora, do citoplasma e sua associação com as organelas. Eu preciso saber disso, tá bom? Só façam isso, me enviem lá pelo Google Class, eu vou colocar a atividade lá registrada já, inclusive, tá bom? E, gente, uma outra coisa, eu quero dar uma avançada no conteúdo. Isso aqui foi uma aula já. Eu vou gravar mais uma outra aula agora falando das organelas pra gente já fechar esse capítulo essa semana, beleza? Antes da nossa prova. Por quê? Eu quero poder cobrar isso aqui tudo nessa prova, porque eu deixo a outra prova, outro bloco, mais voltado para genética. Porque vai facilitar muito a nossa vida não ter a mistura desse conteúdo com genética. Vocês lembram de genética que era um pouquinho mais complexo, né? Embora vocês já tenham uma base muito boa, genética demanda de mais tempo, de mais compreensão de conteúdo. Então vamos terminar isso aqui agora, essa semana, tá? Vou gravar mais uma aula, vou deixar lá para vocês, vejam quando derem, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada aí com vocês, não tem problema. Mas façam as atividades e vejam a outra aula e tirem as dúvidas. Não quero aluno calado, odeio dar aula para aluno calado, velho. A não ser que você seja mudo. Se você não for mudo, e até quem é mudo pode digitar e me mandar mensagem lá. Vocês não são, até onde eu sei. Então, me mandem as dúvidas, pelo amor de Deus. Não deixem para perguntar dúvidas só na hora da prova. Porque aí não dá muito certo. Tá bom? Então, é isso, gente. Até mais. Já foi aqui a nossa aula sobre citoplasma. Façam atividade, não esqueçam. Pesquisar as funções do citoplasma e como que funciona a sua associação com as organelas celulares. Ok? Então, é isso, gente. Até mais.